Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje fala de uma tendência cada vez maior. Na maioria das cidades do Brasil, a população está cada vez mais migrando para a vida em condomínios. Só que essa tendência exige dos moradores uma nova postura diante dos vizinhos, das regras em comum e da superação de uma tendência muito forte nos tempos atuais, o individualismo. Vamos conversar sobre esse assunto com o Marcelo Duarte, que é consultor que atua nessa área. Eu imagino que não seja, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Imagino que não seja tão simples, assim, uma tarefa tão simples, visitar os condomínios e ficar cara a cara com as frentes de batalha, muitas vezes. Um inimigo do outro, um querendo quebrar o apartamento do outro. Como é que você convive com essa realidade? Bom dia a todos, eu queria agradecer a Branche a oportunidade. Eu acho que o primeiro momento seria o seguinte, a gente fazer a reflexão. Estou preparado para morar em condomínio? Acho que essa é uma grande pergunta, porque exige direitos e deveres, né? Não, excelente pergunta, né? Porque tem gente que vem de viver em casa, Exato, do interior, para morar na cidade grande, para estudar, por exemplo, faz república. Daqui a pouco eu quero perguntar sobre república de jovens para ti. Mas é isso, às vezes a pessoa vem de uma vida em casa, vivia em casa, às vezes no interior, na roça, e vai viver em condomínio, muda todo, os referenciais mudam todos, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho que a proposta chama-se Viva Feliz em Seu Condomínio. É simples, explicar como funciona a engrenagem. Então, a gente chega para uma assembleia de instalação de condomínio, nós somos convidados a fazer lá uma palestra, e aí eu levanto a mão e pergunto assim, quem manda no condomínio? Aí as pessoas falam, o síndico. Aí eu digo, errado. Quem manda no condomínio hoje é a assembleia dos condôminos, né? Condomínio é um exercício democrático, então é importante que todos participem da Assembleia. Eu fico até chato muitas vezes, porque eu falo Assembleia, 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 mas a Assembleia é onde a soberania é exercida. Onde as decisões são tomadas? Todas tomadas, e de forma democrática. Então você traz o tema, as pessoas vão lá, discutem esse tema, e aí ganha a maioria. E aí está um desafio, aprender a ser voto vencido, né? Muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Você tem um tema, você tem 10 pessoas na Assembleia, 6 decidiram a favor de pintar o condomínio de verde. O pessoal que queria o condomínio preto e branco vai ficar super chateado, mas tem que aprender a ser voto vencido. E aí começam alguns problemas nesse sentido. As fofocas, inclusive, começam a circular porque a pessoa se ofende, se magoa porque saiu derrotado, começa a fazer, de repente, criar um movimento de oposição ao síndico ou à síndica, daí começa a pressionar. Como superar essas questões todas? Como vencer as resistências? Eu acho que um trabalho que vem dado muito certo é a pesquisa. É uma dica que a gente dá para os síndicos aí, que estão nos assistindo, elaborar uma boa pesquisa antes de qualquer trabalho. Ele assumir o cargo, a função... Que tipo de pesquisa? Uma pesquisa com os condôminos. Você se sente bem no seu condomínio? Como você se sente perante o seu paisagismo? Vamos melhorar as festividades, vamos criar comissões, aliás, é muito importante, criação de comissão para festas, comissão para manutenção, envolver os moradores no projeto da administração. Você falou de assembleia, eu quero retornar um pouco para saber o que compõe uma equipe que assessora o síndico, por exemplo. Como deve ser composta essa equipe para que as coisas funcionem de maneira mais democrática e confiável? Nós temos um pilar, né? Primeiro, ele precisa ter um bom síndico, né? Não quem assume o síndico, é bom deixar claro que o síndico ele é responsável criminal, trabalhista, tributário, civil. A gente tem síndico aí indo preso, né? Nós tivemos um caso em São Paulo, um síndico foi preso porque ele fez um atentado ao indivíduo arbóreo. O que é isso? Ele foi colocar a iluminação de Natal numa árvore que ficava fora do condomínio. Barbaridade. Então, assim, as pessoas não sabem as implicações, a responsabilidade do cargo é muito grande. Porque na hora que se candidata a ser síndico, fica pensando só na isenção do pagamento do condomínio. Mas e os encargos, né? Exato. E a responsabilidade realmente é muito grande. Então, um bom síndico... É o primeiro passo. É o primeiro passo. É uma boa vida em condomínio. O segundo é que ele tem um corpo auxiliar, que nós chamamos de conselho, participativo. Conselho fiscal? Normalmente se elege lá o síndico, o subsíndico e mais 3 conselheiros. Uhum. Né?
E o que a gente percebe no dia a dia é que fica sempre o síndico sozinho. Então, conselheiros, assumam aí a responsabilidade e vão lá ajudar o síndico na administração. E o terceiro é que ele tenha uma boa assessoria profissional, né? Temos aí diversas empresas no mercado que ele faça uma boa escolha, né? Que conte com um departamento jurídico atualizado. Nós tivemos agora em 2003 uma mudança radical na legislação com a entrada do novo Código Civil. Isso afetou muito a comunidade condominial. Com direito à lei de condomínio. Né? Então, assim, precisa estar atualizada a legislação. Então, esse tripé é muito importante e o síndico, ele vai ser o administrador, né? Ele não vai mandar no condomínio, mas aí, o que ele vai fazer? Ele vai cumprir e fazer com que cumpram o regulamento interno, a convenção e principalmente a deliberação das assembleias. Fazer cumprir o que a comunidade decidiu de forma democrática. Olha, eu vou terminar o nosso primeiro bloco, mas eu quero que a gente comece o nosso próximo bloco falando sobre a questão do valor do condomínio. Como é que fica isso daí? Quem é que define? Tem muita gente revoltada com quanto paga. E às vezes na hora de avaliar, opa, tem apartamento para alugar nesse condomínio aqui? Uma das questões a serem perguntadas é qual é o valor do condomínio para eu agregar ao valor do aluguel, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco, Marcelo Duarte volta a falar com a gente sobre essas agruras que muitas vezes acontecem na relação entre a gente, no nosso condomínio, com o vizinho, com o aluguel, com tudo que gira em torno da vida em grupo. Até já. Voltamos com o Vanguarda Comunidade para falar sobre a vida em condomínio, que nem sempre é fácil. Por isso que eu tenho aqui comigo um facilitador da vida em condomínio, que é o Marcelo Duarte, que de vez em quando vai enfrentar as feras nas reuniões de condomínio. Olha, eu já fui a algumas reuniões de condomínio e às vezes o ibope da reunião não é muito grande não, porque não vai muita gente. Mas ao contrário da proporção da frequência na reunião de condomínio, muita gente reclama das coisas que tem no condomínio. Como é que você vê essa questão da soberania da reunião em si para amenizar os problemas de uma vida? É uma família grande que você vê dentro de um condomínio tentando se ajustar. Não é, Marcelo? Se me permitir contar uma história nessa Conta, questão você deve ter muitas histórias para contar. De uma agrura, que na realidade, nós falamos já da questão da pesquisa. Então, foi dar início uma assembleia e o síndico queria colocar uma aprovação de uma instalação de uma churrasqueira na área comum. E quando nós preparamos todo o cenário, porque é um evento, ele precisa ser conduzido como tal, a gente leva telão, a gente leva uma série de coisas para facilitar e dinamizar o assunto. O que acontece? Quando foi dar início, o condomínio levantou a mão. E aí, aquela grupinha falou assim, olha, antes de dar início, é que nós conversamos aqui, a maioria está pleiteando um playground, porque nossas crianças estão sem lugar onde brincar. E aí o que aconteceu? Era uma necessidade do síndico, da cabeça ali, do universo dele pessoal. E com o fato dele não ter pesquisado isso com a coletividade, perdeu-se tempo, porque precisa se fazer edital, anunciar na imprensa, uma série de coisas. E o momento ali, né, com todos reunidos. E aí ele partiu para uma cotação, uma licitação de produtos de playground. O que acontece? Se tivesse uma pesquisa tabulada, ele monta pautas que é do anseio de todos. Então, o quórum e a vontade que essas pessoas vêm para a decisão é muito maior, muito melhor. Perde-se menos tempo, ganha depois ali no... Ou seja, viver em condomínio é também ganhar tempo, né? Exato. Aprender a ganhar tempo. Eu vou chegar no condomínio e vejo lá um apartamento que me interessa. Eu quero apartamento de 3 quartos, que tenha um aluguel que não seja mais de R$600, R$700. Aí entra o tal do valor do condomínio, que pode ser impeditivo ou não. Quem é que define o valor do condomínio? Os moradores. Muitas vezes eles